Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, nós estamos no canal 14 NET Anápolis, no programa Constituição em Foco. Eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E o programa de hoje é um programa especial, é um programa que atende a um pedido de um aluno, Yuri Marques, de Rio Branco, no Acre. Yuri nos mandou uma dúvida sobre constituições e esse programa vai ser tratado em cima justamente desse ponto: Constituição Federal, Estadual e leis orgânicas. Veja o vídeo do Yuri mandando a sua pergunta. Gostaria que você fizesse um vídeo detalhando, explicando a diferença entre Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Obrigado, estou esperando o seu vídeo. Yuri, muito obrigado pela pergunta, meu aluno querido, estudante, está aí na batalha de concurso público. Vamos falar então de constituições. Muita gente pensa que só existe a Constituição da República ou Constituição Federal. Você pode chamar como bem quiser. Uma ou outra identifica a mesma norma, que é a norma mais importante desse país. A Constituição da República de 1988, ela tem uma finalidade. Mas antes de falar das constituições e da lei orgânica, eu preciso te contar um pouquinho do Estado brasileiro. O artigo 1º da Constituição, a gente até já falou um pouco sobre isso, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Por que é que eu quero falar com você sobre esse texto? Quando nós falamos do Brasil, que é o nome do nosso país, nós temos que nos reportar ao Brasil como um Estado soberano que é. E o Estado se chama República Federativa do Brasil. República porque a coisa é pública, federativa porque nós fomos formados como federação. Federação, sim. Federação é a união de estados, municípios e do Distrito Federal para formar esse estado maior chamado República Federativa do Brasil. A federação impõe a todos nós a união de estados membros. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Maranhão, Goiás e por aí vai. E também o Distrito Federal, que não é Estado e também não é município, é uma figura orgânica deste país diferente. E para completar o que a gente chama de República Federativa do Brasil, nós temos mais de 5.000 municípios. Todas essas estruturas nós chamamos de entes políticos. Isso, entes políticos. São pessoas políticas, além de serem pessoas jurídicas de direito público. Os entes políticos são regulados por uma norma. A República Federativa do Brasil é regulada pela norma mais importante deste país, que é a Constituição da República. O Estado de Goiás, por exemplo, é regulado pela Constituição do Estado de Goiás, assim como o Estado do Paraná é regulado pela Constituição do Estado do Paraná, e por aí vai com todos os estados membros brasileiros. E os municípios, eles têm uma Constituição? Não. Município não tem Constituição, assim como o Distrito Federal também não tem Constituição. Eu não posso falar em Constituição Municipal. Isso não existe. Existe a Constituição Federal ou Constituição da República e existe a Constituição Estadual. E para os municípios, lei orgânica. Cada município possui a sua lei orgânica. E o Distrito Federal tem uma Constituição distrital? Negativo. O Distrito Federal também possui uma lei orgânica. Então, vamos lá. Só para a gente sintetizar o início desse vídeo, agora você já sabe que nós temos uma Constituição Federal, cada Estado membro da Federação possui a sua respectiva Constituição Estadual e cada um dos 5.287 municípios do Brasil possui a sua lei orgânica. E o Distrito Federal, que não é Estado e nem é município, também possui uma lei orgânica. Mas qual que é a função de uma Constituição, essa norma tão importante? Inúmeras. Vamos falar um pouquinho da Constituição Federal. A Constituição Federal, se você abrir o texto dela, você vai identificar grandes grupos de assuntos. Alguns vão falar de princípios gerais aplicados a todo o país, outros artigos, outro grupo vai falar de um tema chamado garantia fundamental, outro vai falar de direitos políticos, outro vai falar de administração pública, do legislador, do judiciário, da seguridade social, dos esportes, cultura, índio, criança, adolescente e por aí vai.
Um dos textos mais importantes da Constituição da República de 1988 é a que regula justamente a estrutura do Estado brasileiro. Lá do 1º ao 4º artigo, nós temos os principais dispositivos dando um perfil do que é o Brasil. Somos uma república, somos uma federação, somos democráticos. Temos 3 poderes, objetivos a serem perseguidos e princípios aplicados nas relações internacionais. Essa parte é extremamente importante. Por que ela é importante? Vou te dar um exemplo bem simples. Soberania é um fundamento brasileiro previsto na Constituição da República, artigo 1º da Constituição, inciso 1. Esse dispositivo diz que o Brasil é um país soberano e independente. Nós não nos subordinamos a qualquer outro país, a qualquer outra organização internacional. A soberania e independência é o que garante, por exemplo, que o Brasil trace metas de crescimento, trace metas de evolução social, trace metas de tratamento de saúde e por aí vai. Quem é que dispõe isso? A Constituição da República. Está vendo tanto que ela é importante? Tem um outro dispositivo, o artigo 3º, que diz assim: são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso quer dizer que o Estado brasileiro trabalhará para que a nossa sociedade seja uma sociedade justa, livre e solidária. A solidariedade é um tema constitucional. Perceba, então, que a Constituição da República ela te traz informações importantes de como deve ser o Estado brasileiro. Essa é a grande função dela. Em outro momento, ela fala da administração pública, fala da administração direta e administração indireta. Órgãos públicos, empresas públicas, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, agências reguladoras, tudo isso está previsto na Constituição da República. Perceba que ela está te dando um desenho de como deve funcionar o Estado brasileiro. Mais adiante, a gente vê a estrutura do Legislativo, dizendo que o Legislativo Federal é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E o Judiciário por toda uma estrutura gigante, que um dia eu vou contar para vocês o tamanho dela, para que ela serve, o que ela julga. Mas nesse momento eu quero te mostrar o seguinte: existe uma norma fundamental chamada Constituição da República que diz como esse Estado brasileiro deve se estruturar, como o Executivo deve se comportar. A importância dela é essa: dar poder ao Estado brasileiro e também limites ao Estado brasileiro. O Estado, por exemplo, não pode invadir a sua casa só porque ele entendeu que tem que entrar na sua casa. Por que isso? Porque lá no artigo 5º da Constituição existe uma regra que proíbe que o Estado invada a tua casa. Porque a casa é um asilo. Sim, é um asilo, é um local de resguardo, é um local de proteção inviolável. E o Estado não pode entrar na sua casa a qualquer momento. Existem exceções. Nós vamos conversar num outro vídeo sobre essas exceções, sobre o conceito de casa, que tamanho é essa proteção. Quem é que está me falando tudo isso? A Constituição da República. É ela que estabelece poderes e limites para o Estado. Daí a sua importância. Se a gente for pensar nas constituições do mundo, a gente pode voltar na Inglaterra. 1280, 1300, nós tivemos ali o embrião da primeira Constituição do planeta. A Carta do João Sem Terra. Já ouviu falar da Carta do João Sem Terra? O rei João foi um rei que, para manter-se no poder da Inglaterra, manter-se como rei soberano inglês, ele teve que abrir mão de terras no seu reino todo. E foi aí que estabeleceram, além de ele ceder as terras para nobres e camponeses, estabeleceram uma regra dizendo que o Estado inglês não poderia invadir a propriedade alheia. Daí vem a inviolabilidade domiciliar, que até hoje existe na nossa Constituição de 1988. Essa é uma das funções da Constituição, limitar a atuação do Estado. Uma outra função é dar poder ao Estado. Por exemplo, o Estado tem poder de requisitar um bem teu. Se o Estado, numa situação de emergência, precisar, sei lá, do seu veículo, do seu imóvel, de um barco, de uma embarcação, de um avião, de um helicóptero, o Estado pode requisitar. Ele não pede, ele toma, usa e depois te devolve. Quem que dá esse poder ao Estado? A Constituição da República. Então perceba que a Constituição é extremamente importante. Para os Estados, não é diferente. É fundamental que os Estados-membros tenham a sua respectiva Constituição.
E aí, a gente vai falar da Constituição elaborada pelo Estado. É uma Constituição feita, criada para regulamentar e criar a atuação do Estado-membro. O Estado de Goiás tem a sua e tem os seus poderes e limites previstos nela. E aí, é importante te chamar a atenção para um detalhe. Se a norma mais importante do país é a Constituição da República, será que uma Constituição estadual pode contrariar a Constituição da República? De forma alguma. Nenhuma norma nesse país pode contrariar a Constituição da República de 1988, mesmo sendo uma Constituição estadual. E as leis orgânicas teriam a mesma finalidade? Sim. Quando o Yuri Marques, lá de Rio Branco, no Acre, nos pergunta sobre as diversas normas fundamentais, Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica, a dúvida é justamente essa. Será que a Lei Orgânica tem a mesma função de uma Constituição Estadual ou de uma Constituição Federal? Sim. Ela tem a função de limitar o poder municipal, a função de autorizar o poder municipal a atuar. Essa é a grande função de uma lei municipal chamada Lei Orgânica. Eu brinco com os meus alunos que, quando nós temos uma nova Constituição ou uma nova lei orgânica, nasce um novo Estado. O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, ele não é de 1500, ele é de 1988. Esse Estado foi criado junto com a Constituição de 88. Na verdade, a Constituição de 88 é que o cria. Mas, Rodrigo, eu sei que o Brasil existe desde 1500, o país. A cada nova Constituição, você tem um novo Estado. Em 1824, nós tivemos a primeira Constituição republicana, aliás, a primeira Constituição do Brasil, que é uma Constituição monárquica de Dom Pedro I, nasce o Estado brasileiro ali, o primeiro Estado brasileiro. Depois, adiante, tivemos outras constituições. Uma delas é de Getúlio Vargas, de 1934. Era uma Constituição muito boa. Ela serviu para que Getúlio Vargas permanecesse no poder. Criou-se um novo Estado. As constituições estaduais não têm essa função e nem esse poder. Elas não criam um novo Estado à medida que nasce uma nova Constituição estadual. Até porque nós estamos ainda na vigência das mesmas constituições estaduais desde 1988. Em 1989, todos os estados brasileiros promulgaram suas respectivas constituições estaduais. E os municípios? À medida que os municípios foram criados, ou aqueles que já existiam, as suas leis orgânicas foram adequadas à Constituição e, para os municípios novos, criadas novas leis orgânicas municipais. A grande função, portanto, dessas normas é regular, estruturar esses entes políticos. Tem um outro ponto interessante para a gente conversar que diz respeito a quem faz a Constituição. Uma Constituição, ela pode ser feita, como eu já disse, por um Estado membro, ou por um município, ou pelo Distrito Federal. Mas qual é o poder que faz? É o poder legislativo. A Constituição da República ela foi criada num período de 1986 a 1988, quando foi promulgada. Quem a produziu não foi o Congresso Nacional. Foi a Assembleia Nacional Constituinte, convocada exclusivamente para a produção de uma nova Constituição. De fato, quem compôs a Assembleia Nacional Constituinte foram os senadores e deputados federais que estavam no Legislativo Federal. Essa Assembleia Nacional Constituinte, dentro do direito constitucional, ela tem um nome. Chama-se Poder Constituinte Originário. Então, sempre que você ouvir essa expressão, Poder Constituinte Originário, abra os olhos, fique atento, porque o Poder Constituinte Originário é o único poder que consegue criar uma nova Constituição. Criar uma nova Constituição é algo traumático em determinados momentos da história de um país, porque você pode mudar toda a ordem jurídica de um país. A convocação de uma Assembleia Constituinte é algo excepcional. Não é como estatuto de condomínio que eu mudo todo dia uma norma. Não, isso é muito sério. Então, criar uma nova Constituição é delicado. E o Poder Constituinte Originário, ele possui uma característica que, para mim, é assustadora. Ele é ilimitado. O que quer dizer isso, Rodrigo? O Poder Constituinte é ilimitado.
ele não possui limites. Ele pode acabar com toda a ordem jurídica existente, prevista na Constituição Federal de 1988, e inaugurar uma nova ordem jurídica completamente diferente. De república eu posso passar a ser uma monarquia, de federação posso passar a ser uma confederação, de Estado democrático de direito eu posso me tornar um Estado totalitário. De um país onde a livre iniciativa impera, eu posso me tornar um país socialista ou até um país comunista. Vai depender do poder constituinte originário. Ele não possui limites. Alguns doutrinadores falam que o único limite que ele possui é a própria consciência. Isso pode acontecer com as constituições estaduais? Não, não pode. As constituições estaduais, elas são limitadas. Elas são produzidas pelo poder constituinte decorrente, que é um poder autorizado pelo poder constituinte originário, por aquele que fez a Constituição Federal. Então, um Estado-membro pode criar a sua própria Constituição, você vai encontrar isso lá no artigo 25 da Constituição Federal, porque a Constituição da República autorizou o Estado-membro a criar a sua própria Constituição. Esse é o poder constituinte decorrente. Esse poder constituinte decorrente, ele cria uma Constituição estadual e altera, mas ele, diferentemente do poder constituinte originário, ele é limitado. Ele é subordinado à Constituição. Ele não pode fazer nada que contrarie a Constituição da República. A mesma coisa você pode aplicar aos municípios e ao Distrito Federal na produção da sua lei orgânica. A lei orgânica de um município, como o de Anápolis, por exemplo, ela não pode contrariar a Constituição da República de forma alguma, em hipótese alguma. Caso contrário, ela pode ser declarada como uma norma inconstitucional, por violação da Constituição da República. Esses aspectos são extremamente interessantes. Uma Constituição, para ser alterada, estadual ou federal, para ser alterada, ela só pode ser alterada por uma emenda constitucional. Já a lei orgânica não. Uma proposta, ou melhor, um projeto de alteração da lei orgânica tramita na Câmara de Vereadores ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde pode ser feita a alteração de uma lei orgânica. E a alteração dessas normas é diferente. No Congresso Nacional, por exemplo, para alterar a Constituição Federal, eu preciso de 2 votações em cada casa. E em cada votação eu preciso de uma aprovação de 3/5. No município é diferente. Basta uma simples votação em 2 turnos, com um intervalo de 10 dias entre elas. São características que diferenciam a Constituição Federal da Constituição Estadual e da lei orgânica, mas são todas normas fundamentais. Um ponto também interessante que deve ser observado. A Constituição Federal tem aplicação no país todo. Todo o país está sujeito à Constituição Federal. Mas, de outro lado, a Constituição do Estado de São Paulo, ela só pode ser aplicada no Estado de São Paulo. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro só pode ser aplicada na cidade do Rio de Janeiro. Então, os limites territoriais devem necessariamente ser observados. Caso contrário, eu posso ter uma violação da autonomia da unidade federada. O que é isso, violação da autonomia? Quando um Estado atua fora dos seus limites, ele invade a autonomia do outro Estado. Ah, Rodrigo, não seria independência? Ele não está violando a independência? Não. O único ser político, o único ente político dotado de independência é a República Federativa do Brasil, é o Estado brasileiro. Os Estados-membros, Acre, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, todos eles são dotados de autonomia, assim como os municípios e o Distrito Federal também são dotados de autonomia. Viu só como é bacana a gente saber um pouquinho mais sobre a legislação que, de alguma maneira, regula a tua vida, a minha vida e a vida do Estado? Com base nessas regras, agora você pode saber que o teu Estado, quando editar uma norma, tem que observar a Constituição Estadual e tem que observar a Constituição Federal. O município onde você mora, quando editar uma norma, por exemplo, sobre transporte coletivo, ele tem que observar a lei orgânica do seu município, a Constituição do Estado, onde está o seu município, e a Constituição Federal. Qualquer dessas normas que violem a sua norma superior, por exemplo, uma lei ordinária municipal contrariando a lei orgânica do município, ela pode ser retirada do mundo jurídico. Uma norma estadual contrariando a Constituição Estadual, ela pode ser retirada do mundo jurídico.
E qualquer norma que contraria a Constituição Federal, pode ser uma norma municipal, distrital, estadual ou até uma norma federal, contrariando a Constituição Federal, ela pode ser retirada do mundo jurídico. Isso é o que a gente chama de controle de constitucionalidade, a tarefa do Supremo Tribunal Federal. E sabe quem deu essa tarefa para o Supremo Tribunal Federal? A Constituição Federal. Um dia a gente vai conversar sobre esse assunto também, que ele é bem bacana e dá uma visão muito melhor para quem está estudando e para quem quer entender um pouco mais da função do STF nesse país, né? Que às vezes parece que o STF é que manda em tudo, mas não é verdade, tá? Então é isso. Esse vídeo foi especial por conta do Yuri Marques, lá do Rio Branco, no Acre, que mandou para a gente essa dúvida muito bacana. Se você também tem alguma dúvida em constitucional ou em administrativo, pode mandar para a gente, nota no comentário do vídeo, ou manda um recado para mim nas minhas redes sociais, com vídeo ou sem vídeo, enfim, a gente consegue introduzir a sua questão num programa especial para você. Curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.